O dimensionamento da linha lateral resume-se basicamente a duas ações importantes. A primeira consiste em determinar o diâmetro da tubulação destas linhas laterais. E a segunda em determinar a pressão hidráulica no início da linha lateral. A passagem da água através das linhas laterais para ser distribuída pelos emissores deve ser feita impulsionada por uma determinada pressão hidráulica. Essa pressão precisa ser suficiente para vencer as perdas de cargas que ocorrem e fazer funcionar os aspersores com a vazão de água necessária. Mas o que são perdas de carga? Todas as vezes que ocorre uma alteração no regime de escoamento de um fluido, seja pela mudança de direção do escoamento, seja pela passagem do fluido através de um componente que resulte em variação de velocidade ou que tenha de fazer o acionamento de um elemento de tal componente, há um consumo de energia, ou seja, há uma perda de carga. Nesses casos, a perda de carga é chamada de perda de carga localizada. De forma semelhante, a passagem da água através de uma tubulação sofre resistência provocada pelo atrito desse fluido com a parede interna da tubulação. E nesse caso é chamada de perda de carga contínua. Assim, nós podemos dizer então que a perda de carga provoca uma variação de pressão ao longo do comprimento da tubulação. Outro parâmetro de projeto que ocasiona variação na pressão ao longo da linha lateral é o desnível eventualmente existente entre o início e o final da linha lateral. O ideal é posicionar as linhas laterais sempre em nível, mas caso seja necessário fazer a instalação das mesmas em aclive ou em declive, a diferença de nível seguramente vai influenciar na variação da pressão. Quando forem posicionadas em aclive, a diferença de nível vai atuar em desfavor, ocasionando assim uma redução na pressão ao longo da linha lateral. Mas, se elas forem posicionadas em declive, vai acontecer o contrário, ou seja, a diferença de nível agora vai atuar a favor da pressão, resultando em seu aumento ao longo da linha lateral. É lógico que o ideal seria termos a mesma pressão em todos os pontos da linha lateral, ao longo da linha. Mas isso é impossível, justamente por causa das perdas de cargas localizadas e contínuas e da diferença de nível ao longo das tubulações. Assim, de maneira geral, nós adotamos um critério para o dimensionamento das linhas laterais de um projeto de sistema de irrigação por aspersão. Esse critério consiste em considerar que ao longo da linha lateral nós podemos admitir uma variação de pressão que seja de no máximo 20% da pressão de serviço dos aspersores que serão utilizados. Isso quer dizer o seguinte, ao longo da linha lateral, como está representado aqui, poderá existir uma diferença de pressão de funcionamento entre o primeiro e o último aspersor instalado na linha de no máximo 20% da pressão de serviço, como está ilustrado aqui. A gente observa então que a pressão de serviço ela está esquematizada para ocorrer no meio da linha lateral, bem na parte central da linha lateral, e a diferença de pressão, as variações de pressão vão ocorrer para as extremidades dessa linha lateral. Bom, isso é fundamental para que a uniformidade de distribuição da água ocorra de maneira satisfatória para todas as plantas ao longo da linha lateral. Então, vamos conhecer as equações que serão utilizadas no dimensionamento das linhas laterais de sistemas de irrigação por aspersão convencional. Bom, esta é a equação geral para a perda de carga admissível. Variação de pressão, ΔP, é igual a 0,2 vezes PS. 0,2, 20% da pressão de serviço. É o que nós temos definido aqui, ó. ΔP é a variação da pressão ao longo da linha lateral em MCA. MCA é metros de coluna d'água. PS é a pressão de serviço das aspersores em MCA. Ok. A variação de pressão, ela depende de alguns fatores. Depende da perda de carga, HF, depende da diferença de nível e, por isso, nós podemos então dizer que a variação de pressão ela pode ser escrita de outra forma também. Então, é a soma desses dois fatores, perda de carga mais diferença de nível. Então,
Então, a perda de carga que ocorre ao longo de uma linha mais a diferença de nível é o que vai definir a variação de pressão que vai ocorrer ao longo da linha. Bom, desta forma, então, nós temos uma outra equação para a variação de pressão, né? Que é justamente essa aqui. Nós podemos igualar essas duas equações, então a gente pega esse termo aqui, joga para cá, e esse outro fazendo a igualdade. Dessa maneira, nós conseguimos obter que a perda de carga, então, ela pode ser, a perda de carga admissível, ela pode ser determinada por 0,2 vezes a pressão de serviço menos a diferença de nível que vai existir, eventualmente possa existir ao longo da linha. Então esta é a fórmula final. HF é igual a 0,2 vezes a pressão de serviço menos a diferença de nível. Bom, então, colocando a fórmula aqui novamente, nós temos alguns pontos que precisamos discutir. O valor do ΔN, a diferença de nível, ele pode ser positivo ou negativo. Quando as linhas laterais forem posicionadas em aclive, o valor de ΔN será positivo. Quando elas forem posicionadas em declive, esse valor será negativo. Bom, a perda de carga, então definindo aqui mais uma vez os termos, o HF é a perda de carga admissível, o máximo que pode ser admitido na linha lateral. Ela é dada em MCA. Seria o maior valor da perda de carga possível de ocorrer para que o limite de 20% da pressão de serviço seja respeitado. PS é a pressão de serviço do aspersor, também em MCA, que é metro de coluna d'água, e o ΔN é a diferença de nível ao longo da linha lateral em metros. Bom, vamos então fazer alguns exemplos para que essas questões fiquem bem claras. Então nós temos aqui representado uma área onde será dimensionado um projeto de irrigação. Temos aqui a linha principal no meio da área e a linha lateral posicionada em nível. Bom, neste caso, nós temos então que a diferença de nível entre o início e o final da linha, tanto por um lado quanto por outro, será zero, pois ela está posicionada em nível. A pressão de serviço do aspersor, 25 MCA. Digamos que tenha sido 25 MCA, a pressão de serviço do aspersor que foi escolhido. Bom, então, a perda de carga admissível será 0,2 vezes PS menos ΔN. Jogando aqui os valores, nós chegamos a um resultado de 5 MCA. Bom, agora nós temos uma área representada em que há uma ligeira declividade no sentido transversal. Então, mais uma vez, a linha principal está posicionada no meio da área e as linhas laterais, de um lado elas estarão em aclive e do outro em declive. A diferença de nível, a declividade do terreno, na verdade, digamos que seja de 2%. Bom, então desse lado as linhas estarão em aclive e do outro lado em declive. Vamos imaginar que o comprimento dessas linhas seja de 90 metros. Né? Então nós vamos calcular agora qual seria a diferença de nível entre o início e o final da linha. Nós sabemos que é 2%. Então 2% de 90 dá 1,8 metros. Bom, vamos analisar agora separadamente essa área. Primeiro, as linhas que estão à nossa esquerda, as linhas em aclive, né? Então, nós temos aqui que a perda de carga é 0,2 vezes a pressão de serviço menos o ΔN. Nós vamos jogar os valores aqui, chegamos ao seguinte resultado. A perda de carga máxima admissível entre o início e o final da linha lateral deve ser de 3,2 metros. Né? Nós falamos anteriormente que quando as linhas estão em aclive, o valor da diferença de nível deve ser considerado como positivo. Sinal da fórmula é negativo, então por isso fica menos 1,8. Então a gente percebe aqui que a linha em aclive, a diferença de nível, ela agiu em desfavor à perda de carga. Nós temos menos perda de carga admissível ao longo dessa linha. A gente vai ver que na situação do outro lado acontece o contrário. Então as linhas estão em declive, jogando os valores na fórmula aqui, nós vemos agora que o ΔN passa a ser positivo. Por quê? Menos da fórmula vezes o menos do valor do ΔN, que está
as linhas estão em declive. Então, o resultado final será 6,8. Neste caso, a diferença de nível entre o início e o final da linha vai agir a favor da perda de carga admissível. Nós podemos ter aqui, então, um total de 6,8 MCA. Como vimos, por meio de uma equação simples, conseguimos determinar qual poderá ser a máxima perda de carga